te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Olá, meus irmãos e meus amigos. É com muito prazer e com muita alegria que estamos iniciando mais uma vez a EBO, Escola Bíblica Online, onde nós estamos aqui para cumprir o que está registrado em Oséias capítulo 6, verso 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E para tanto, é necessário que nós venhamos a estudar, a nos aprofundar nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, pois é através das Sagradas Escrituras, é através da Palavra de Deus que nós conhecemos e continuamos a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E hoje nós iremos estudar a carta do apóstolo Tiago, no capítulo de número 4, mas para adentrarmos nesses estudos, nós iremos orar, falar com o Pai, pedir para que o Senhor nos direcione através do Espírito Santo, que é o verdadeiro professor das Sagradas Escrituras, para nós termos uma compreensão de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta hora. Amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Pai. Senhor, nós queremos te louvar nesta hora, te agradecer por este momento precioso que o Senhor nos concede, de nós estarmos estudando a sua palavra. Já entendemos, ó Pai, que é através dela que nós te conhecemos e, ó Deus, nós queremos te conhecer a cada dia mais, nos aprofundar a cada dia mais na sua palavra, não só te conhecer, não só nos aprofundar na sua palavra, mas sim viver a tua palavra, pois nós sabemos, ó Pai, que é isso que glorifica o teu santo nome. Nos conduza nesta hora, Pai amado, nesses estudos, que o teu Espírito Santo venha ter a liberdade. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Estamos estudando a carta do apóstolo Tiago e já de antemão quero dizer aos irmãos que existiram 3 Tiagos no Novo Testamento. Um era o irmão de João, filho de Zebedeu, o outro filho de Alfeu, e o terceiro Tiago é esse, que escreveu esta linda carta, esta carta profunda, esta carta que nos traz ensinamentos poderosos. E já estudamos o capítulo de número 1, capítulo de número 2 e capítulo de número 13. Hoje nós iremos nos aprofundar no capítulo de número 4 da carta do apóstolo Tiago, ok? E nesta carta, neste capítulo, nós temos divisões aqui que nós podemos ter em nosso estudo nesta hora. Podemos dividir este capítulo em 3 sessões. A primeira sessão do versículo 1 até o versículo 10, a segunda sessão, versículo 11 e 12, e a terceira sessão do versículo 13 ao 17. Então, vamos estudar a primeira sessão nesta hora, vamos meditar nos primeiros versículos do 1 ao 10 e vamos ver o que Tiago ensina para a igreja da sua época e, por consequência, para nós, igreja de hoje. Amém? Vamos ler juntamente comigo. Pega a sua Bíblia aí e abra neste capítulo do 4 de Tiago. Amém? Está escrito assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura:
É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Aleluia. Logo no versículo de número 1, o apóstolo Tiago, ele faz uma pergunta retórica. Ele faz uma pergunta para os irmãos que estão dispersos na Palestina, e ele fazendo essa pergunta, ele já tem a resposta. Tiago, para a gente ter uma introdução assim mais específica, é a carta que mais contém práticas no Novo Testamento. Tiago, esta carta poderosa, esta carta maravilhosa, ela traz condutas éticas e morais do cristianismo. Tiago, esta carta que traz práticas para a nossa vida cotidiana, ela é uma carta que traz obras. Hebreus, ela traz doutrinas, e Tiago completa a carta aos Hebreus com as obras. E não há também conflitos entre as epístolas de Paulo com a epístola de Tiago, porque ambos se juntam. Porque Paulo, ele apresenta o Evangelho. Já Tiago, ele diz: vivam o Evangelho. Então Tiago, ele aqui traz assuntos que são pertinentes aos nossos tempos, como era pertinente ao tempo da igreja naquela época. Pois Tiago traz assuntos, traz situações que aconteceram naquela época e que também hoje acontecem nos nossos dias. Aqui já no versículo 1 já entendemos isso. Pois Tiago diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? E ele já tem a resposta. Uma pergunta retórica. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Isto é, Tiago está dizendo: ei, essas contendas, essas confusões, essas guerras que estão acontecendo entre vocês, essas guerras, essas contendas acontecem por causa dos prazeres que militam na vossa carne. Os prazeres que estão dentro de nós, irmãos, faz com que nós venhamos a entrar em contendas, entrar em guerras, entrar em situações que não são boas diante de Deus. E isso traz consequências para as nossas vidas. E que consequências são essas? O apóstolo Tiago, ele vem trazendo as consequências das guerras que nós nos metemos, das contendas que nós acabamos entrando. E as consequências são essas. Primeiro, a gente não recebe. No versículo de número 2, na última parte, está escrito assim: nada tendes porque não pedis. Mas por que a gente não pede? Aqui, no contexto, a gente conseguimos entender que a gente não pede, os irmãos não estavam pedindo porque eles estavam envolvidos em guerras, em contendas, em situações que não eram agradáveis a Deus. E eles, focados nisso, não estavam pedindo aquilo que era lícito, aquilo que era bom, aquilo que era necessário para a vida deles. Então, eles não pedindo, eles não estavam também recebendo. Assim é conosco. Quando nós estamos envolvidos em situações que não são agradáveis a Deus, nós acabamos
deixando de lado aquilo que nós precisamos pedir ao Senhor, aquilo que nós precisamos colocar diante de Deus. Se nós ficarmos focados em confusões, se nós ficarmos focados em querer ser maior, superior do que o irmão, isso era o que estava acontecendo na igreja que estava dispersa, nós deixamos de lado aquilo que é necessário pedirmos ao Senhor. E outra consequência também acontece. Olha só o que diz no versículo de número 3, na primeira parte: pedis e não recebeis. Porque pedis mal. A consequência que a gente não recebe quando a gente pede, é porque quando a gente pede, a gente está pedindo mal. E o versículo continua dizendo: a gente pede mal porque a gente pede para os nossos próprios prazeres. O versículo diz: para esbanjardes em vossos prazeres. E esse prazer aqui que Tiago está falando é o hedonismo. E o hedonismo vem do grego hedoné, que significa a busca pelo prazer de uma forma inconsequente. Buscar o prazer de qualquer forma, independente se é lícito ou não, independente se é correto ou não, eu quero ter prazer. Este é o conceito do hedonismo. Isto é, quando nós pedimos alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus, nós não iremos receber, porque nós estamos querendo para o nosso próprio prazer, para a nossa própria vontade, para a nossa própria carne ser satisfeita. Então, quando nós pedimos desse jeito, a consequência é nós não recebermos aquilo que nós estamos pedindo. Porque aquilo que nós pedimos tem que estar sempre em conformidade com a vontade do Pai. Tem que estar sempre em conformidade com a vontade de Deus. E como é que eu sei que aquilo que eu estou pedindo está em conformidade com a vontade de Deus? Aprende aí. Primeiro, aquilo que nós iremos pedir ao Senhor, primeiro tem que glorificar o nome dEle. Primeiro tem que exaltar o nome do Senhor. Segundo, quando nós pedimos ao Senhor, nós temos que entender que aquilo que nós estamos pedindo tem que fazer com que o reino dele cresça aqui na terra. E por terceiro, o que nós pedimos ao Senhor tem que ser conforme irá abençoar também os irmãos que estão à nossa volta, as pessoas que estão ao nosso redor. Eu me lembro muito bem de Salomão, quando está diante de Deus em uma visão, e Deus pergunta a Salomão o que ele queria. Deus diz para Salomão: Salomão, pede que eu irei te conceder. E Salomão, ele não pede ouro, ele não pede prata, mas ele pede sabedoria para governar a nação que estava diante dele. Ou seja, Salomão está pedindo algo que não iria somente abençoar a ele, mas sim também abençoar toda a nação de Israel. E isso é pedir bem. Isso é pedir conforme a vontade do Pai. E isso é pedir conforme a vontade do Senhor. Tem muita gente que pede: Senhor, me dá um carro bom, um carro bonito, um carro do ano, mas será que este carro vai glorificar o nome do Pai? Tem muita gente que pede uma casa na praia, uma casa em uma localidade boa, mas será que isso vai glorificar o nome do Pai? Será que isso vai fazer com que o reino de Deus cresça? Será que isso vai abençoar as pessoas que estão à sua volta? Isso é pedir bem. Agora, quando nós pedimos mal, como o Tiago está dizendo aos irmãos que estavam dispersos, nós não recebemos, nós não obtemos, a vitória não chega. Tenha esse ensino em seu coração. E vamos seguindo. Versículo de número 4 diz: infiéis. Esta carta do apóstolo Tiago é bem profunda, ela é bem sólida. Tiago começa o versículo de número 4 dizendo o seguinte: infiéis, em outras versões, adúlteros.
E o versículo continua dizendo: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ter amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o que Tiago está dizendo? Que nós não podemos ser um crente Raimundo, um pé na igreja e o outro pé no mundo. O que Tiago está dizendo para os irmãos naquela época? Irmãos, vocês não podem ter comunhão com as coisas do mundo e ao mesmo tempo ter comunhão com as coisas de Deus. Irmãos, vocês não podem ficar uma hora no mundo, uma hora com os pagões, uma hora com os gentios e daqui a pouquinho vocês estão em comunhão com os irmãos. Não, vocês têm que ter um só foco, uma só visão. E nos nossos dias, infelizmente, tem muitos irmãos que se deixam levar por essas circunstâncias. Uma hora está na época do carnaval, por exemplo, se deixam levar pelas festas, pelos acontecimentos que acontecem nessa época e, ao mesmo tempo, estão na igreja, estão servindo ao Senhor. E Tiago está dizendo que isso se torna inimizade para com Deus. Tem muitos irmãos, eu já contemplei, já presenciei isso, que se deixam levar por jogos de azar, por jogos de rio de prêmios e tudo mais, não vem ao caso, e isso se torna inimizade para com Deus, porque isso não está fazendo parte das coisas de Deus. Tem muitos irmãos também que se deixam levar por políticos. Estamos chegando aí na época das eleições e muitos irmãos se deixam levar por barganhas de políticos e isso não é bom, isso não é lícito. Isso faz com que você não tenha amizade com Deus, pelo contrário, tenha inimizade. É necessário que nós venhamos a entender isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É necessário que nós venhamos a aprender isso. Isso que Tiago está ensinando à igreja que está dispersa fora da Palestina e, por consequência, está ensinando para cada um de nós. Que nós devemos estar sempre em comunhão com o Pai e afastado daquilo que não faz parte do Pai. E estar sempre em comunhão com o reino de Deus. E estar sempre afastado do sistema do mundo. E isso faz com que nós venhamos a estar sempre com a nossa amizade aflorada com Deus. Amém? E vamos seguir. Versículo de número 5. Olha o que diz. Ou supondes que em vão afirma a Escritura. É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Tiago está dizendo aqui que o Espírito que está dentro de nós, ele sente ciúmes. Tiago está dizendo aqui para os irmãos da sua época e por consequência para nós, que o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele tem sentimentos, ele tem ciúmes da nossa vida. Eu me lembro bem quando Deus fala para Noé que estava arrependido de ter criado a humanidade, e ali o arrependimento quer dizer tristeza, e ali quer dizer que Deus estava triste com a humanidade. Enfim, Deus, ele tem ciúmes. Quando nós praticamos coisas que não são do agrado dele, ele se entristece, ele sente ciúmes de nós. Então nós, quando viermos a fazer alguma coisa, praticar algo, temos que ter isso em nossa mente, temos que ter essa consciência de que aquilo que nós iremos fazer irá agradá-lo ou não. Se aquilo que nós iremos praticar irá alegrá-lo ou não. Porque Deus, ele é uma pessoa, o Espírito Santo que habita em nós é uma pessoa. E ele sente ciúmes de nós. E ele sente tristeza quando nós fazemos algo que não o agrada. Então temos que ter isso em nossa mente. É isso que Tiago está dizendo. Vocês têm o Espírito Santo. Vocês têm Deus no coração de vocês. Então, se vocês vierem a entristecê-lo, ele vai ficar triste.
ele vai ficar com ciúme. Se vocês vierem a fazer algo que não agrada a ele vai ficar entristecido, com ciúmes. Porque ele quer que você esteja sempre anelado com ele. Ele quer que você esteja sempre focado nele. Tanto é que Tiago diz que nós somos, quando praticamos algo que não agrada a Deus, quando praticamos algo que está no mundo, que está sendo praticado no mundo, isso mostra que nós somos infiéis. Em outras versões, Tiago diz que nós somos adúlteros, porque Deus ele tem como nós, como sua esposa, e Cristo tem nós como sua noiva. E quando nós praticamos algo que não está em conformidade com a vontade dele, ele se entristece, ele sente ciúmes. Porque Deus ele quer nós por inteiro, por completo. Ele quer o nosso coração por tudo, em tudo. Ele não quer nós pela metade, ele não quer nós em parte, ele não quer nós de uma forma parcial, não. Ele quer a nossa vida por inteiro, a nossa vida por completo, pois assim o nome dele será glorificado e assim nós seremos sempre abençoados por ele. E vamos seguindo. Agora do versículo de número 6 até o versículo de número 10, nós podemos ter um contexto geral aqui. Amém? Então acompanhe comigo aí o versículo de número 6 até o versículo de número 10, por favor. Está escrito assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Versículo de número 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Aqui Tiago está falando sobre humildade, sobre se sujeitar, sobre se humilhar na presença de Deus. E fazendo isso, nós obteremos vitórias. E vitórias contra 3, entenda isso, contra 3 inimigos que lutam diariamente contra as nossas vidas. E que 3 inimigos são esses? O primeiro inimigo que nós temos no nosso cotidiano, que nós temos diariamente em nossas vidas. O primeiro inimigo é a nossa carne. A nossa carne, como diz em Gálatas, está sempre militando contra o Espírito. O Espírito militando contra a carne e a carne militando contra o Espírito. Há sempre esta guerra dentro de nós. Ou seja, é o inimigo que nós temos que enfrentar todos os dias. É o inimigo que nós temos que lutar, combatê-lo todos os dias, a nossa carne, que quer nos levar para longe de Deus, que quer nos afastar da presença de Deus, que quer com que nós venhamos a esquecermos de Deus. E o segundo inimigo que nós podemos entender do versículo 1 até o versículo 10, de uma forma explícita, é o mundo, que está sempre com um brilho tentando nos atrair para nós esquecermos da glória de Deus. É o mundo que está sempre com os seus brilhos, com tudo aquilo que ele tem, para esquecermos de tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque o mundo tem os seus prazeres, o mundo tem os seus brilhos que faz com que os nossos olhos brilhem também, mas só que o que Deus tem para nós não se compara àquilo que tem no mundo. O que Deus tem para nós, as promessas que Ele tem para nós são incomparáveis.
Então precisamos também entender que o mundo está militando contra as nossas vidas para nós nos afastarmos de Deus. E é um inimigo que nós temos que enfrentar todos os dias. Termos em nossos corações que as promessas do Senhor são incomparáveis, são muito melhores do que o que o mundo tem para nos oferecer. Amém? E o terceiro inimigo, o nosso arquirrival, o diabo, que está ao nosso derredor tentando nos estragar. O diabo que está sempre tentando nos enganar, tentando nos afastar de Deus, tentando cobrir a glória que Deus tem para cada um de nós. O diabo que está desde o Éden tentando afastar o ser humano da presença de Deus. Esses são os três inimigos que nós temos que lutar diariamente, que nós temos que enfrentar todos os dias. Mas como que nós podemos enfrentar esses inimigos e ser bem-sucedidos, ter êxito? A resposta está no versículo de número 10. Olha o que Tiago diz no versículo de número 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O segredo da vitória sobre esses inimigos está em nós nos sujeitarmos a Deus, está em nós nos humilharmos diante de Deus, está em nós sermos humildes na presença do Senhor. Se nós estivermos sempre na presença do Senhor, termos um coração humilde, um coração quebrantado, termos sempre Deus como o Senhor da nossa vida, Deus nos guiando, Deus nos conduzindo, nós iremos ser todos os dias mais do que vencedores, porque nós estamos debaixo da mão onipotente do Pai, porque nós estamos fazendo e cumprindo a vontade do Pai. E sendo assim, todos os inimigos que se levantarem contra as nossas vidas, o mundo, os prazeres da carne, o diabo, nós iremos ser mais do que vencedores. A carne será mortificada, o mundo não nos atrairá, e nós iremos resistir o diabo, porque resistindo o diabo na presença de Deus, ele fugirá de nós. Amém? E vamos seguindo. Agora vamos para os versículos de número 11 e 12. Versículo de número 11 e 12 do capítulo 4 de Tiago. Está escrito assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Versículo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Tiago está mais uma vez falando aqui sobre a língua, sobre o falar, como ele falou no capítulo de número 3 de uma forma mais específica. Mas aqui, Tiago está falando sobre o irmão falar mal do outro irmão, sobre o irmão maldizer o outro irmão, sobre o irmão estar proferindo palavras que não são agradáveis a um outro irmão. E Tiago diz que esse irmão está não julgando somente o irmão, mas sim julgando a lei. Mas como assim julgando a lei? Em Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 16, onde ali está os mandamentos constituídos por Deus através de Moisés, ali neste versículo 16 do capítulo 20, está escrito lá para nós não darmos mau testemunho do nosso próximo, do nosso irmão. Ou seja, a pessoa, o irmão que está julgando um outro irmão, falando de um outro irmão, esse está julgando a lei. E Jesus, ele ratificou isso
em Mateus capítulo 7, verso 1, onde diz: não julgueis para que não sejais julgados. Isto é, nós não podemos julgar o nosso irmão, porque diante de Deus todos nós somos iguais. Diante de Deus não há classe social, não há cultura, não há raça, não há cor. Todos nós somos iguais diante da presença de Deus. Então precisamos entender se um irmão tem alguma dificuldade, alguma limitação, temos que estender a mão para ele, para que ele venha se sobressair, para que ele venha vencer. E não julgá-lo, e não criticá-lo. Se um outro irmão também tem as suas dificuldades, de igual modo temos que ajudá-lo, e não julgá-lo e não criticá-lo. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo, para nós não julgarmos os nossos irmãos. Porque se nós julgarmos os nossos irmãos, ele até diz que nós estamos nos fazendo de juiz. Juiz? Eu? Juiz você? Nós viemos do pó, e do pó voltaremos. E no versículo 12, Tiago diz o seguinte: um só é legislador e juiz. Só Deus pode julgar. Só Deus pode apontar. Só Deus pode condenar. Mas Deus, ele não faz isso conosco. Deus, ele está sempre com os seus braços estendidos para nos abraçar, para nos receber e para dizer que nos ama. Então, nós temos que fazer isso também, estar sempre com os braços abertos para abraçar, com as mãos estendidas para levantar e também sempre com o amor de Deus no coração para amar o nosso próximo, pois a palavra diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Entenda isso, tenha isso no seu coração e não julgueis nenhum dos irmãos, mas sim esteja estendendo a mão para que esse irmão venha se levantar e venha estar também caminhando juntamente contigo, juntamente comigo, em nome do Senhor Jesus. E vamos para os últimos versículos deste capítulo 4 de Tiago. É um capítulo bem curto, são 17 versículos apenas, mas que tem profundos ensinamentos para a nossa vida cristã. Vamos para os últimos versículos. Versículo de número 13 está dizendo assim, Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, pois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aqui Tiago está falando sobre a falibilidade do ser humano, porque o ser humano ele é falho. Não adianta nós colocarmos os nossos planos em ação sem antes termos a consideração de que Deus é soberano. Porque em Provérbios capítulo 16, verso 1, diz lá que os homens fazem os seus planos, porém a última palavra vem de Deus. Precisamos sempre colocarmos os nossos planos diante de Deus. Entendermos que a vontade de Deus ela é soberana. Não podemos considerar que os nossos planos vão dar certo sem antes termos a consideração de que Deus é soberano. Precisamos entender sempre que Deus ele está no controle de todas as coisas.
que Deus ele é soberano, que Deus ele está acima de tudo e de todos. Então, tudo que nós viemos a fazer, tudo que nós colocarmos em prática, temos que considerar que Deus tem que estar ciente, temos que colocar tudo nas mãos do Pai, temos que entender que Deus ele pode intervir nessa situação, ou de uma forma contrária, ou não contrária, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, quando nós estamos colocando diante de Deus os nossos planos, os nossos projetos, por mais que as coisas à nossa vista, ao olhar humano não esteja dando certo, pode ter a certeza de que Deus está usando essa adversidade para que lá na frente, tudo aquilo que nós planejamos, que está diante de Deus, irá acontecer, irá se consolidar, irá se concretizar. Porque Deus está no controle de tudo. Porque Deus ele é soberano. Porque Deus ele pode todas as coisas e ele é aquele que está acima de tudo e de todos. Amém? Vamos sempre considerar isso. De que os nossos planos, os nossos objetivos, os nossos sonhos têm que estar sempre no altar do Pai. Tem que estar sempre nas mãos do Pai. Tem que estar sempre diante de Deus para que a vontade dele aconteça sempre e não somente a nossa. Agora, o último versículo, que é o 17, Tiago fala algo interessantíssimo. Tiago diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago está dizendo o seguinte: se você está em uma situação ao qual você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Se você tem algo para fazer que irá abençoar alguém e deixa de fazer, isso se torna pecado. Esses dias eu, no horário de almoço no meu trabalho, fui na rua para comprar alguma coisa e passei perto de um ponto de ônibus e lá no chão eu avistei um valor. E olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém estava olhando, peguei esse valor. Mas eu estava próximo de um ponto de ônibus, onde existiam pessoas ali. E logo veio em minha mente: será que é a passagem de alguém? Será que alguém foi pegar esse dinheiro e deixou cair? Melhor perguntar. E eu perguntei às pessoas que estavam na fila ali para pegar o ônibus. E uma senhora prontamente falou: ei, rapaz, é meu. Na hora que eu puxei aqui a carteira, deve ter caído. Na mesma hora eu falei: toma aqui, senhora. Aí ela falou: muito obrigado. Ou seja, se eu pego esse valor e ninguém olha, ninguém está olhando, eu entendo, ninguém está vendo, não sei de quem é, então eu posso ficar comigo, mas eu tive a intenção, não estou falando isso para me vangloriar, não estou falando isso para me exaltar, não, eu só estou falando isso para ter esse exemplo do que Tiago está falando aqui. Se eu tive essa atitude de perguntar, porque eu entendi que aquilo ali era um bem que eu estava fazendo, que era uma oportunidade de eu estar fazendo bem. Porque se eu não faço aquilo, depois viria na minha consciência: será que era de alguém que perdeu, que ia pagar a passagem? Será que era de alguém que estava com o dinheiro certo para pagar, comprar alguma coisa? Então, aquilo ali me mostrou o que está escrito aqui em Tiago, versículo 17 do capítulo 4. Que eu tinha a oportunidade de fazer o bem e fiz. Hoje mesmo eu, em um médico, na fila para ser atendido, também uma senhora estava atrás de mim. E na hora de eu ser atendido, eu vi que a senhora estava sentindo algumas coisas, algumas dores. Ou seja, ali era uma oportunidade também de eu fazer o bem. E o que eu fiz? Perguntei à senhora: senhora, a senhora quer passar na minha frente? Pois eu estou bem, e a senhora está sentada, não sei como a senhora está. E então a senhora até falou: não, filho, pode ir, que daqui a pouco eu vou, que eu ainda tenho que
fazer outras coisas. Então, ali também era uma oportunidade de eu fazer o bem. E se eu deixo de fazer aquele bem, de estar praticando o bem, Tiago diz que eu estou pecando. Espero que vocês tenham entendido, amém? Então, aqui está este capítulo maravilhoso da carta do apóstolo Tiago. Este capítulo que nos ensina tantas coisas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não só este capítulo, mas toda a epístola do apóstolo Tiago nos traz ensinamentos profundos, ensinamentos poderosos que nós devemos praticar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Amém? Deus possa te abençoar a cada dia mais e que você tenha um estudo, uma continuidade desse estudo maravilhoso para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Em nome de Jesus.